Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale, 6h36. Hoje uma terça-feira, 16 de julho de 2024. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Caixa libera o abono do PIS/PASEP para nascidos em setembro e outubro. Prorrogada para o dia 19 a convocação da lista de espera do FIES. Detran altera regras para prazo de suspensão da CNH. Governo começa a distribuição de 38 mil doses da vacina contra a dengue. Servente de pedreiro morre após ser atropelado por ônibus na BR-364 em Jataí. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Sejam bem-vindos ao Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E cerca de 2.240.000 trabalhadores com carteira assinada nascidos em setembro e outubro podem sacar desde ontem o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do PASEP 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e também no portal gov.br. Ao todo, o governo libera 4,52 bilhões de reais, dos quais 3,9 bilhões para o PIS e 620 milhões de reais para o PASEP. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem do dia 15 de fevereiro e vai até o dia 15 de agosto. Nesse mês, o pagamento continua a ser antecipado aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, nascidos em setembro a dezembro, que regularizaram a situação após o dia 15 de maio. Serão beneficiados 5.426 trabalhadores com recursos de cerca de 5,67 milhões de reais. Em maio e junho, cerca de 760 mil trabalhadores do estado, afetados pela enchente no fim de abril e também no mês de maio, tiveram o pagamento antecipado. E o ano de 2023 marcou um avanço do Brasil na imunização infantil e fez o país deixar o ranking das 20 nações com mais crianças não vacinadas. Essa constatação faz parte de um estudo global divulgado ontem pelo Fundo das Nações Unidas da Infância e a Organização Mundial da Saúde. A pesquisa revelou que o número de crianças que não receberam nenhuma dose da DTP-1 caiu de 720 mil em 2021 para 103 mil em 2023. Em relação à DTP-3, a queda entre os mesmos anos foi de 846 mil para 257 mil. A DTP é conhecida como a vacina pentavalente, que protege contra a difteria, tétano e a coqueluche. Com redução na quantidade de crianças não vacinadas, o Brasil, que em 2021 era o 7º no grupo de países com mais crianças não imunizadas, deixou essa lista negativa. O Brasil apresentou avanços constantes em 14 dos 16 imunizantes pesquisados. O delegado negou envolvimento no crime e relação com irmãos Brazão. Quem traz os detalhes, as atualizações sobre o caso de Marielle Franco é Yuri Hudson. O chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi ouvido nesta segunda-feira pelo Conselho de Ética da Câmara. Rivaldo Barbosa foi indicado como testemunha de defesa do deputado Chiquinho Brazão, também preso, acusado de ser o mandante do crime. O delegado é apontado pela Polícia Federal como alguém que atuou para blindar as investigações do caso. No entanto, Rivaldo Barbosa alegou aos deputados que não conhece e que nunca teria tido contato com os irmãos Brazão, apontados como mandantes do crime. E eu não fiz, a única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Rony Lessa. Olha, desde o dia 31 de maio de 1969, ou seja, o dia que eu nasci, eu nunca falei com nenhum irmão Brazão. Nem falei algo pessoal, profissional, político, religioso, espiritual ou mesmo de lazer. Eu nunca falei com essas pessoas na minha vida. Na minha vida eu nunca falei com elas. Rivaldo Barbosa argumentou que apenas indicou o delegado para investigar o caso e negou que o nome de Giniton Lages tenha sido para vetar as investigações.
Barbosa ainda sustentou que foi o indicado por ele, delegado Gilton Nardes, que prendeu o autor do homicídio, Rony Lessa, que confessou o assassinato. Outra testemunha ouvida pela defesa de Brazão foi o vereador William Coelho. Ele afirmou que não há nada que desabone a atuação do então vereador Chiquinho Brazão e que sempre teve uma atuação muito forte no sentido de não regularizar novos loteamentos, mas aqueles já consolidados com moradores. Na sessão desta terça-feira, o ouvido será o próprio Chiquinho Brazão. Além disso, também há a previsão de se ouvir o vice-presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. O PROCON de Goiás, junto com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor, realizou uma operação em 6 estabelecimentos da capital goiana nesta quinta-feira. Como resultado, foram apreendidos cerca de 70 mil metros de fios elétricos em condição irregular. Fios não aprovados pelo órgão fiscal podem causar aumento no consumo de energia, maiores riscos de choques elétricos e incêndios. A apreensão do material e a proibição do fornecimento com os mesmos distribuidores acontecem no intuito de evitar a comercialização de material impróprio para uso, já que desrespeitam as normas regulamentares de fabricação, distribuição e de apresentação. Em 3 dos estabelecimentos abordados, foi possível encontrar fios com resistência elétrica acima das especificações da ABNT. Normalmente, uma alta resistência elétrica se deve à quantidade insuficiente de cobre no produto, normalmente substituída por alumínio. A substituição de materiais que compõem o fio pode impossibilitar a condução correta da eletricidade. E o Detran de Goiás decidiu alterar as regras de suspensão da CNH por excesso de velocidade. Anteriormente, condutores flagrados em velocidade superior a 50% do limite da via teriam as suas carteiras suspensas por 6 meses. Agora, caso não tenha infração grave ou gravíssima no histórico, a suspensão será de 2 meses. Ou seja, a penalidade depende do histórico de cada condutor. Nesse ano, 90% das suspensões aplicadas foram decorrentes do limite de velocidade, porque foram quase 42 mil motoristas flagrados acima do limite de 50% em Goiás. Foram abertos, então, 36 mil processos de suspensão da carteira de motorista. E existem ainda outros motivos responsáveis pela suspensão, como conduzir a motocicleta sem capacete, transportar crianças menores de 10 anos em moto, fazer manobras perigosas, dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos, dirigir sob o efeito de álcool ou outras drogas e participar de rachas. E presos realizam limpeza diária de futuro parque em Goiânia. A repórter Raquel Moura conta como funcionou essa ação. Cerca de 12 presos do Complexo Prisional Policial Penal Daniela Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, iniciaram a roçagem e limpeza do futuro Parque Serrinha, na região sul de Goiânia. Os trabalhos são resultados de parceria entre a Diretoria-Geral de Polícia Penal e a Secretaria de Estado da Administração. Josimar Pires, diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, explicou sobre esta ação. O objetivo, além do trabalho voltado para o aspecto social, da ressocialização, é também devolver para a sociedade, essa mão de obra que é carcerária, que nós temos condições de qualificar cada vez mais e preparar as pessoas para deixar o presídio melhor do que entraram e com mais condições de ressocialização. Além dos trabalhos que estão sendo realizados aqui no Parque da Serrinha, os reeducandos já realizaram também, neste ano, a reforma do Estádio Serra Dourada e também do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Eles passaram por um processo de seleção, uma triagem feita com assistente social, com a direção da unidade, verifica-se todo o histórico prisional deles, se ele tem bom comportamento, etc. Além disso, eles são presos que integram um módulo de respeito. É um projeto da Polícia Penal, onde as pessoas que trabalham, que se qualificam na unidade, prestam seu serviço, ficam separadas dos demais presos da carceragem. Esse tipo de ação fez com que nós tivéssemos condições hoje de termos só no complexo penitenciário em Aparecida mais de 500 presos em atividades laborais, de qualificação e estudando e trabalhando, que é algo muito importante para esse processo.
O diretor explica que esse trabalho destaca a segurança pública do estado de Goiás para a sociedade. Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado de Goiás tem feito os investimentos necessários e esse retorno que a população recebe, do trabalho do apenado, que está ali cumprindo a sua pena, é algo muito importante, é algo que traz a relevância da segurança pública e a importância da Polícia Penal nesse cenário de segurança pública do nosso estado. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. E Felipe Anderson teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF e agora está liberado para fazer a sua estreia pelo Palmeiras nessa quarta-feira contra o Botafogo no Newton Santos. Com a regularização do reforço, a grande dúvida na cabeça do torcedor é aonde o novo camisa 9 poderia se encaixar nessa equipe de Abel Ferreira. Nas últimas 3 temporadas, pela Lazio da Itália, Felipe atuou majoritariamente como ponta-direita, posição hoje ocupada por Estevão, grande nome da equipe palmeirense. O jogador, porém, explicou que também pode fazer outras funções. O Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira após o fim de semana de folga. Visando a partida contra o Criciúma no sábado, o rubro-negro montou um planejamento especial em relação aos uruguaios que retornaram da Copa América. O clube optou por dar folga na terça-feira para Varela, Vinha de la Cruz e Arrascaeta. O quarteto chegou ao Brasil no início da noite de ontem e se reapresenta ao Flamengo somente amanhã, quarta-feira. A decisão aconteceu em acordo entre a comissão técnica, o departamento médico e também o departamento de futebol. O Uruguai entrou em campo no sábado contra o Canadá e terminou com o 3º lugar da Copa América. A opção por folga se dá pela necessidade de descanso em função do período de 6 jogos em 13 dias. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Associação Nacional de Processadores de Oleaginosa dos Estados Unidos informou que em junho o esmagamento da soja norte-americana totalizou 4,78 milhões de toneladas, ficando abaixo do registrado no mês anterior, quando foram 5 milhões. A expectativa do mercado, no entanto, era de 4,84 milhões de toneladas. Todavia, para o mês de junho, o volume foi recorde, registrando um aumento de 6,24% em relação ao mesmo período de 2023. A instituição informou ainda estoques de óleo de soja dos Estados Unidos no mês passado em 1,622 bilhão de libras, abaixo das expectativas do mercado de 1,69 bilhão. Na comparação anual, o volume é 4% menor. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h04. O aeroporto Salgado Filho reabriu de forma parcial desde ontem em Porto Alegre os serviços de embarque e desembarque de passageiros. O processamento de passageiros e o controle de segurança serão feitos nos pisos 2 e 3 do terminal, áreas não impactadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O serviço de check-in e o embarque de passageiros serão feitos por meio de uma área adaptada no terminal internacional, uma vez que o espaço doméstico está passando por reformas. Sinalizações foram colocadas no local de forma a instruir os usuários para que se dirijam ao embarque nos ônibus, com destino à base aérea de Canoas, a cerca de 10 quilômetros do aeroporto Salgado Filho. O prazo final para a convocação das vagas remanescentes do FIES foi prorrogado para o dia 19 de julho. Edital publicado pelo Ministério da Educação adiou a pré-seleção dos candidatos que ficaram na lista de espera do FIES. Essas vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa. As vagas são exclusivas para estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram. Os alunos devem estar obrigatoriamente cursando no momento da inscrição ou devem ter cursado o semestre com aproveitamento de ao menos 75% das disciplinas, caso o semestre já tenha acabado. A prioridade para a seleção da lista de espera é para os candidatos com a renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico dos programas sociais do governo federal. A premiação para alunos da rede pública tem as inscrições até o dia 17. Breno Zonta é quem explica melhor como funciona essa premiação. Professores de escolas públicas de todo o Brasil ainda podem inscrever seus alunos do ensino médio no Solve for Tomorrow 2024. O programa global de educação da Samsung chega à sua 11ª edição no Brasil, com inscrições abertas até esta quarta-feira, 17 de julho.
A iniciativa da marca é conhecida por premiar projetos desenvolvidos com a abordagem STEM, que é a sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A diretora de marketing corporativo da Samsung Brasil, Ana Karina Pinto, explica que o programa estimula os alunos a colocarem em prática o conhecimento de sala de aula. No programa, eles são desafiados a criar protótipos utilizando ciência e pesquisa, especificamente a abordagem STEM. O objetivo é apresentar soluções inovadoras para problemas reais da sociedade. Até hoje, o programa já envolveu cerca de 173 mil estudantes, 36 mil professores e mais de 6.600 escolas públicas em todo o país. Para esta 11ª edição, Ana Karina afirma que a iniciativa espera projetos inovadores e que tem um potencial para transformar a sociedade. Nas últimas edições do programa, houve um aumento significativo nos projetos voltados à sustentabilidade, com foco na economia de água, no uso de energia limpa e renovável, no combate ao desperdício de alimentos e, principalmente, na criação de protótipos ecológicos e de baixo custo. É um resultado que revela demandas específicas nas mais diversas regiões do país. As inscrições para o programa podem ser feitas até 17 de julho através do site oficial www.solvefortomorrowbrasil.com.br. Lá também estão informações sobre a iniciativa, bem como regulamento de participação. Ao fim das inscrições, os projetos serão analisados para, em agosto, divulgarem os 20 semifinalistas, que contarão com mentoria, assim como os finalistas. Na etapa final, haverá uma votação aberta para que o público possa escolher seus projetos favoritos. A premiação está prevista para dezembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás começou ontem a distribuição de mais de 38 mil doses da vacina Qdenga. As doses repassadas ao Estado pelo Ministério da Saúde serão entregues aos 246 municípios goianos. O imunizante vai ser usado para a aplicação da primeira e da segunda dose, previstas no esquema de vacinação contra a dengue. A superintendente de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, destacou a importância das pessoas tomarem as 2 doses da vacina para garantir a efetiva proteção contra a doença. Atualmente, a Qdenga está disponível para aplicação em crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 16 anos. Adultos de até 59 anos que se vacinaram durante a ampliação do público-alvo em abril também devem procurar um dos postos de imunização distribuídos pelo Estado. 7h09. Uma médica especialista do GOL alerta sobre cuidados com crianças para evitar acidentes no mês de férias. A reportagem é com Raquel Moura. Mês de julho, férias escolares, criançada em casa. Nesta época, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes domésticos com os pequenos, como conta a médica coordenadora da UTI pediátrica do UGOL, Tereza Cristina. As crianças estão em casa, mais tempo em casa porque não estão indo na escola, viagens, né? Então, o uso de cadeirinhas, de cintos de segurança, a questão do araguaia, de piscinas, então a questão do afogamento, vamos usar aí colete do tamanho adequado para o peso e para a idade da criança. E um outro alerta é usar coletes que não sejam infláveis, porque no afogamento eles podem furar. Então, a gente saber o que está usando nessas crianças e não piscar os olhos aí, né? Ela também indica quais cuidados devem ser tomados e como agir diante desses acidentes. A gente tem que tirar a criança, tentar fazer o suporte básico de vida, né? Alguém sempre chamar o SAMU, né? O Corpo de Bombeiros, para fazer aquele socorro mais rápido possível, tá? Então, a gente tem as manobras de reanimação, caso a criança esteja em parada cardiorrespiratória e caso não esteja, né? Virar a criança de lado, para se ela tiver, né, deglutido água, broncoaspirado ali, para ela não acontecer o vômito e ela broncoaspirar. E no caso de queimaduras também, quando ocorrer a queimadura, até chegar o socorro, também molhar com água corrente, tá? Porque é importante fazer isso também para a queimadura não continuar queimando ali aquele membro da criança ou até o corpinho, o tronco. Então, tudo isso a gente tem que fazer. Um dos atendimentos realizados pelo GOL foi o afogamento do Lucas Davi, de 1 ano e 9 meses. O pai dele contou como tudo aconteceu. A gente estava tomando banho de piscina com ele, a piscina fica o tempo todo tampada. No momento que a gente saiu com ele para dentro de casa, poder arrumar ele para a gente poder sair para a rua e para a igreja,
No momento que ele esqueceu um brinquedinho dele na piscina, ele foi pegar de volta, a gente já tinha arrumado ele, e aí a gente acredita, a câmera filmou tudo, né? Tem tudo filmado, mas a gente ainda não consegue ver a filmagem dele afogando, né? Nem eu e nem ela. Mas foi um momento rápido, descuido. Foi uma tragédia mesmo. Para a mãe de Lucas, os 4 meses de internação foram desafiadores. A recuperação foi lenta no começo, mas depois foi indo muito bem. Essa questão, eu não tenho do que reclamar dos profissionais do GOL. E agora, 5 meses após o acidente, o Lucas já se encontra em casa, se recuperando junto à sua família e sendo um exemplo de um verdadeiro milagre para todos nós. Meio de férias, feriado prolongado, os pais não façam de tudo para não passar o que a gente passou, porque é a pior coisa que um pai ou uma mãe passa na vida, é o que a gente tem passado. E graças a Deus, hoje eu tenho meu filho. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. O Vasco anunciou ontem a contratação de Alex Teixeira. O meio-atacante está de volta depois de 7 meses e assinou um contrato até o fim de 2025. Aos 34 anos, Alex é o terceiro reforço contratado pelo Vasco nessa janela. Anteriormente, o clube já havia anunciado a chegada de Felipe Coutinho e Souza. Os 3 são amigos e foram criados juntos nas categorias de base da equipe. Essa será a terceira passagem do jogador por São Januário. Formado na base do Vasco, ele foi vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia em 2009. Em 2022, Alex Teixeira voltou ao clube carioca, onde ficou até o fim do ano passado, sem ter tido muito destaque. E o Grêmio se aproxima de mais um anúncio nessa janela de transferências. O Clube Gaúcho troca documentos com o River Plate do Uruguai para enfim anunciar o centroavante Matias Arezzo, que estava no Granada e tem percentual ligado ao clube uruguaio. O tricolor vai pagar 3 milhões de euros, 17 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. O jogador tem a chegada prevista para essa terça-feira a Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato definitivo até o fim de 2028. O Clube Gaúcho já tinha acertado a compra junto ao Clube Espanhol. Nos últimos dias, restava acertar detalhes da transferência com o River Plate do Uruguai, que tem 50% dos direitos econômicos. O tricolor comprou a parte do Granada e acertou com o clube uruguaio a aquisição de parte dos direitos mediante as metas atingidas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. A segunda-feira chegou ao fim ontem com preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 56,49 e R$ 65,17. O vencimento julho 24 foi cotado a R$ 56,49, com alta de 0,43%. Setembro 24 valeu R$ 57,75, com queda de 0,94%. O novembro 24 foi negociado por R$ 61,40, com baixa de 0,84%. Janeiro 25 teve o valor de R$ 65,17, também com uma perda de 0,73%. De acordo com a análise, a derrocada do milho em Chicago pressiona os futuros do cereal na Bolsa Brasileira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15. Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, divulgada ontem, mostra que a universalização do saneamento no Brasil só vai acontecer em 2070, considerando o ritmo atual de melhorias do setor. A previsão representa um atraso de 37 anos em relação à data limite estabelecida pela Lei número 14.026, criada em 2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico. O cenário atual é precário. Cerca de 32 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto. A lei estabeleceu que todas as localidades brasileiras devem atender a 99% da população com abastecimento de água e 90% com esgoto sanitário até 2033. Foi o que destacou um texto dessa pesquisa. O levantamento mostra ainda que serão necessários mais de 509 bilhões de reais em investimentos pelas operadoras de saneamento para o país atingir então a universalização, ou seja, 46 bilhões de reais anuais a partir de 2023, o último ano com dados disponíveis. Segundo o documento do Instituto, aproximadamente 10 milhões de pessoas vivem em municípios sem contratos de saneamento regulares. São 579 cidades nessa situação. E a
As destinações do Ministério Público ao Rio Grande do Sul ultrapassaram 58 milhões de reais. Rafael Silva é quem faz um balanço desses números. O total de destinações feitas nos últimos 2 meses pelo Ministério Público do Trabalho para fundos e programas de auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e para a reconstrução do estado ultrapassou a marca de 58 milhões de reais. Os recursos são resultantes da atuação institucional do MPT em todo o Brasil e seguem recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, que tratam sobre a destinação de valores para ações humanitárias e de suporte social diante da calamidade pública no Rio Grande do Sul. A maior parte das verbas vem sendo destinada para o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, gerido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e para o SOS Rio Grande do Sul, do governo estadual. Mas parte das reversões também contempla iniciativas e instituições de abrangência regional. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado ontem, mostrou que a inflação de junho ficou abaixo da registrada em maio para todas as faixas de renda. Os dados mostram que o grupo que exerceu a maior pressão inflacionária foi o de alimentos e bebidas. O grupo de saúde e cuidados pessoais também teve um peso significativo para todas as classes de renda. O indicador IPEA de inflação por faixa de renda é divulgado mensalmente. O levantamento considera 6 categorias de renda domiciliar: muito baixa, menor do que R$ 2.105, baixa, que é entre R$ 2.105 até R$ 3.158, média baixa, entre R$ 3.158 até R$ 5.264, média, que vai de R$ 5.264 até R$ 10.529, e média alta, que vai de R$ 10.529 até R$ 21.059. Mineradora suspende demissão em massa de 400 empregados. Rafael Silva é quem conta melhor essa história agora no Jornal Verde Vale. A mineradora Gerdau, em Barão de Cocais, Minas Gerais, foi obrigada pela Justiça em decisão liminar a suspender os efeitos da demissão em massa de 400 trabalhadores causada pelo fechamento de uma fábrica. A decisão é fundamentada em um parecer do Ministério Público do Trabalho, explica o procurador Adolfo Silva Jacob. A informação que o Ministério Público do Trabalho obteve através do sindicato que representa trabalhadores da empresa é de que havia mais de 400 empregados prestando serviço diretamente à empresa e um outro tanto, ou um número ainda maior, prestando serviço às empreiteiras, prestadores de serviços terceirizados. Então, o que se calcula é que em torno de 900 trabalhadores que dependiam diretamente da empresa, da sua atividade. Demissões que podem afetar a economia da cidade de Barão de Cocais, que possui 30 mil habitantes e que tem sua economia baseada na mineração. Certamente que haverá uma queda brusca e muito importante na demanda por serviços e na demanda no comércio, o que também levará a mais demissões no contexto da cidade. Além de suspender os efeitos das demissões, a Justiça também determinou que a empresa pague os salários e o plano de saúde dos trabalhadores e dialogue com o sindicato da categoria, conforme prevê a legislação trabalhista em casos que precedem dispensas em massa. A decisão da meritíssima juíza da Vara de Trabalho de Manhuaçu trata de uma liminar em que ela determina a suspensão das demissões e que a empresa volte a pagar o salário dos empregados e que haja, portanto, uma verdadeira negociação entre as partes com relação à demissão em massa e fechamento da fábrica de Barão de Cocais. Em nota, a Gerdau ressaltou que a Constituição Federal resguarda a liberdade econômica, que a decisão é liminar, ou seja, com julgamento a acontecer, afirmou que continuará seguindo todos os procedimentos legais e que segue com as tentativas de diálogo com o sindicato. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h29. O Banco Santander vai leiloar a partir das 13 horas de hoje imóveis em diversas cidades de Goiás, com lances a partir de R$145 mil. O leilão será realizado por Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. É possível conferir os imóveis disponíveis em Goiás e também no Brasil e participar do leilão pelo site do Mega Leilões. Na capital, há 2 imóveis a serem leiloados. Um apartamento de 79 metros quadrados, localizado no Parque Industrial Paulista, e uma casa no Jardim América. Nas demais cidades goianas, os imóveis são casas que variam entre 88 e 3.500 metros quadrados. Os imóveis que serão leiloados estão nas seguintes cidades: Goiânia, Caldas Novas, Anápolis, São Simão, Formosa e Catalão. Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser efetuado à vista, com possibilidade de usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em imóveis desocupados como entrada. O restante pode ser pago com financiamento em até 420 parcelas. E um jovem de 28 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus na BR-364 em Jataí. Tiago Oliveira dos Santos era servente de pedreiro e morreu no local do acidente. O atropelamento aconteceu na noite desse domingo. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista afirmou que Tiago caminhava na rodovia perto do acostamento. A polícia também informou que o condutor declarou que só viu o jovem em cima da hora e não foi possível desviar, porque outros veículos passavam no sentido contrário. O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, fez o teste do bafômetro, que não acusou o consumo de álcool, de acordo com a polícia. A polícia científica informou que foi feita a perícia no local do atropelamento, mas que ainda não foi possível concluir o que fez o jovem caminhar na rodovia. Câmeras de segurança filmam quando o policial é morto a tiros por irmão. Laila Alves é quem traz as informações sobre este caso. O caso do policial militar morto pelo irmão em Uruaçu, no norte goiano, foi filmado por câmeras de segurança. O crime aconteceu na última quinta-feira, durante a comemoração de aniversário do PM e a aprovação dele em um curso da Polícia Militar. Ele faria aniversário 2 dias depois. As imagens mostram quando Tiago White bate no irmão e chega a empurrar pessoas que tentam separar a briga. O irmão do militar consegue se levantar e entra na casa. É neste momento que ele encontra a arma e atira contra Tiago, que cai na piscina junto com uma criança que estava perto dele. Depois do crime, outras pessoas aparentemente tentam pegar a arma do irmão do militar. O delegado Sandro Costa explicou que os dois estavam reunidos com a família quando começaram a discutir. Ele disse que as investigações mostram que os irmãos sempre se deram bem, mas acabaram se desentendendo durante essa reunião. Na última sexta-feira, o investigado passou por audiência de custódia e a justiça manteve a prisão dele. Agora, segundo Sandro Costa, algumas testemunhas estão sendo ouvidas. Nesse momento estão sendo ouvidas as testemunhas, os restantes dos familiares. Estamos diligenciando a carta de documentos, né, que é acerca dos assentamentos funcionais da vítima, da sociedade que eles tinham na pizzaria. Todos os outros elementos que vão revelar acerca da personalidade, da conduta social dos envolvidos, né, aguardando o resultado, né, o laudo das perícias que foram requisitadas, até para a gente fechar todo o inquérito e ver se a confissão do o autor ela é harmônica com os demais elementos. A defesa do investigado informou que pediu um habeas corpus depois que a prisão do cliente foi mantida pela justiça. Informou ainda que se trata de uma tragédia e que a ação não reflete a personalidade dele. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. E depois de muita espera, o torcedor do Real Madrid finalmente verá Kylian Mbappé com a camisa merengue. O astro francês será recebido com grande festa de apresentação nesta terça-feira, a partir de 7h da manhã, horário de Brasília, no estádio Santiago Bernabéu. Após disputar a Eurocopa com a França, o jogador vai se encontrar com o presidente Florentino Pérez para o protocolo da assinatura do contrato válido por 5 temporadas, até junho de 2029. Na sequência, ele se encaminha para o gramado, onde um palco foi montado para receber o craque. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
7h34. O volume exportado da carne bovina fresca, refrigerada ou congelada atingiu 109.500 toneladas até a segunda semana de julho de 2024, conforme apontou a Secretaria de Comércio Exterior ontem. No mês de julho do ano anterior, o volume exportado alcançou 160.700 toneladas em 21 dias úteis. A média diária exportada na segunda semana de julho 24 ficou em 10.900 toneladas, e registrou um incremento de 43,1% frente ao volume total exportado em julho de 2023, que ficou em 7.600 toneladas. Segundo um levantamento realizado pela AgResearch, o Brasil exportou 55.380 toneladas de carne bovina, isso na segunda semana de julho, totalizando 109.580 toneladas em julho. 7h35. Os pequenos negócios no Brasil criaram 61% de novos empregos apenas nesse ano. Priscila Mendes é quem traz os detalhes desse levantamento. Os pequenos negócios foram responsáveis no acumulado dos 4 primeiros meses do ano pela criação de mais de 6 em cada 10 postos de trabalho formal criados no país. Segundo o estudo realizado pelo Sebrae, a partir de dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do total de 958 mil vagas geradas na economia brasileira, as micro e pequenas empresas responderam por 588 mil. Já as médias e grandes empresas geraram 292 mil empregos. Para Ronaldo Guimarães, administrador especialista em empreendedorismo e subcoordenador do Grupo Temático de Logística do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, essa análise mostra a importância dos pequenos negócios para a economia do país. Os pequenos negócios têm um impacto social significativo nas comunidades em que operam. Eles não apenas geram empregos locais, mas também fomentam o desenvolvimento econômico regional. Pequenos negócios costumam reinvestir seus lucros na própria comunidade. Eles oferecem produtos e serviços que atendem às necessidades específicas da população local, muitas vezes com atendimento mais personalizado. Em termos de inclusão social, muitos desses negócios são liderados por empreendedores de grupos minoritários, ajudando a promover a diversidade e a equidade no mercado de trabalho. Ainda de acordo com o estudo, as atividades que lideraram a geração de vagas foram serviços, com 77 mil, construção, com 33 mil vagas e comércio, com 22 mil. Segundo o administrador, pode-se dizer que o crescimento da economia no país permitiu que mais brasileiros abrissem um negócio. Uma economia em expansão tende a criar um ambiente mais favorável para empreendimentos, oferecendo melhores condições de financiamento, maior demanda por produtos e serviços e mais oportunidades de mercado. Além disso, o aumento do emprego formal e da renda pode gerar um círculo virtuoso, onde mais pessoas têm recursos e confiança para iniciar seus próprios negócios. No entanto, é importante considerar também outros fatores, como políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, acesso a crédito e capacitação empresarial, que são igualmente cruciais para o desenvolvimento dos pequenos negócios. Em 2023, o crescimento da economia do país permitiu que mais brasileiros conseguissem manter as portas abertas por um período superior de 3 a 5 anos. Esse resultado indica que os donos de negócios em estágios iniciais conseguiram sobreviver e passar a uma condição de maior estabilidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem Priscila Mendes.